Canal, audiobook, ouvir e aprender. Candlestick, um método para ampliar lucros na bolsa de valores. Padrões altistas. Ao longo deste capítulo, vamos conhecer os principais padrões altistas de candles. Estes padrões são encontrados após tendências de baixa nos preços, localizam-se principalmente nos fundos dos gráficos e sinalizam ao investidor a possibilidade de reversão dessa tendência, indicando pontos de entrada no papel. Padrão. Martelo Hammer Takuri. Figura 3.1 Martelo. O martelo é uma figura formada por um único candle. Conforme vemos na figura 3.1, o martelo se caracteriza por um candle de corpo pequeno com uma longa sombra inferior. A sombra inferior deve ter, no mínimo, 2,5 vezes o tamanho do corpo para ser um martelo. Quanto maior a sombra inferior, mais significativo é o sinal. Não deve ter sombra superior ou, se tiver, deve ser bem pequena, insignificante. Analistas japoneses mais ortodoxos costumam até descartar a figura se existir alguma sombra na parte superior, preferindo considerar somente a forma clássica. Aqui, no entanto, não seremos tão rígidos. Para que a figura seja um martelo, ela deve surgir depois de uma tendência mais prolongada de baixa ou após uma queda rápida dos preços em apenas alguns pregões. Se essa mesma figura aparecer depois de um movimento de alta ou durante uma acumulação, não é um martelo, mas sim outra figura estudada mais adiante, com outras características. Uma regra que vale não só para o martelo, mas para qualquer figura, é considerar o tempo de duração da tendência. Se o tempo de vida de uma tendência for muito curto, o sinal tende a ser menos efetivo, podendo se configurar mais numa correção do que numa reversão. A cor de um martelo não é um fator importante, todavia sempre daremos certa preferência para a figura branca, já que representa uma alta no dia. Deve haver acréscimo de volume no dia em que aparece o martelo, o que fortalece o padrão, dando-lhe mais confiabilidade. Se tal acréscimo de volume não ocorrer no dia, porém no pregão seguinte, e esse dia for um candle de alta, o padrão estará validado. Curiosidades. Pequeno quadrado preto. Os japoneses usam a palavra takuri para descrever o martelo. Significa algo como medir a profundidade da água tocando o fundo. Por esse motivo o martelo é um ótimo formador de fundos e, geralmente, marca um novo suporte de preços para o papel. Observe se o martelo corre junto a um suporte, um fundo, já formado anteriormente ou próximo a uma banda de Bollinger. Esses fatores aumentam muito sua confiabilidade. Pequeno quadrado preto. Os americanos costumam chamar o martelo branco de Powerline, devido à sua força de reversão. Pequeno quadrado preto. O martelo é uma das figuras com maior força de reversão entre os padrões altistas. Fatores psicológicos por trás do martelo. O mercado vinha em declínio, a cada pregão praticando preços mais baixos, e num determinado dia, um volume alto de negociações causa uma baixa que, antes do final do pregão, retorna ao valor de abertura, ou até ultrapassa, no caso do martelo branco, demonstrando que os vendedores não estão dispostos a praticar preços ainda mais baixos e que a insistência em subi-los um pouco foi aceita pelos compradores, tanto que os negócios começaram a ser fechados em preços cada vez mais altos depois de ter atingido o preço mínimo. Isso demonstra interesse do mercado em adquirir o papel. É o que chamamos de força compradora. Ao perceber isso, os vendedores começam a oferecer seus ativos em preços gradativamente mais altos. Os compradores, ao enxergarem potencial de lucro, na ânsia de adquirir logo o papel, começam a aceitar os aumentos de preço e assim pode-se iniciar o movimento de alta. Na figura 3.2 vemos um exemplo real de um martelo na Gerdau Metalúrgica 1, negociada na Bovespa. Figura 3.2 Efeito do padrão martelo. Padrão. Martelo invertido. Inverted Hammer. Figura 3.3 Martelo invertido. O martelo invertido também é uma figura formada por um único candle. Conforme vemos na figura 3.3, o martelo invertido se caracteriza por um candle de corpo pequeno com uma longa sombra superior, semelhante ao martelo, mas de cabeça para baixo. A sombra superior deve ter, no mínimo, 2,5 vezes o tamanho do corpo para ser um martelo invertido. Não deve ter sombra inferior ou, se tiver, deve ser bem pequena, insignificante. Para que a figura seja um martelo invertido, ela deve surgir após uma tendência mais prolongada de baixa ou depois de uma queda rápida dos preços em apenas alguns pregões.
Se essa mesma figura aparecer depois de um movimento de alta ou durante uma acumulação, não é um martelo invertido, e sim outra figura a ser estudada mais adiante, com outras características. A cor de um martelo invertido não é relevante, mas sempre daremos certa preferência para a figura branca, já que representa uma alta no dia. Deve haver acréscimo de volume no dia em que aparece o martelo invertido, o que fortalece o padrão, dando-lhe mais confiabilidade. Quanto mais a sombra superior do martelo invertido penetrar no corpo do candle do pregão anterior, melhor é seu posicionamento, indicando que os preços avançaram bem acima do fechamento anterior. Melhor ainda se o fechamento de um martelo invertido ficar dentro do corpo do candle de baixa do pregão anterior. O martelo invertido é um padrão de candle de confiabilidade média, sendo necessário esperar 1 ou 2 dias para confirmar sua eficácia. Um bom sinal de que realmente está nascendo uma tendência de alta é o fato de o dia seguinte ser um candle de alta, abrindo acima do corpo do martelo invertido. Melhor ainda se a mínima desse dia também ficar acima. Fatores psicológicos por trás do martelo invertido. Com o mercado em queda, a cada pregão formando novas mínimas, ocorre um volume alto de negociações num determinado dia, causando uma alta que, antes do final do pregão, retrocede parcialmente, no caso do martelo invertido branco, ou ultrapassa por pouco o valor de abertura, no caso do martelo invertido preto, o que demonstra que, durante o pregão, houve disposição do mercado para compras um pouco mais caras. Algum fator, talvez a entrada de um grande comprador, pode ter arrebatado um número considerável de pequenas ordens de venda com preços mais altos e forçado a queda dos preços novamente. Sob outro ponto de vista, a alta momentânea pode ter sido causada por compradores mais otimistas que já enxergam, nesse momento, que o preço está vantajoso para o papel. De qualquer forma, como o mercado mostrou disposição para a alta dos preços e volume de negociação considerável, temos uma indicação de mudança no cenário, que era preponderantemente baixista. Na figura 3.4 há um exemplo real de um martelo invertido na sadia PN, negociada na Bovespa. Figura 3.4 Efeito do padrão martelo invertido. Padrão: engolfo de alta bullish engulfing. Figura 3.5 Engolfo de alta. O engolfo de alta é uma figura formada por 2 candles consecutivos. O primeiro possui um pequeno corpo negro, de baixa, enquanto o segundo possui um corpo bem maior e branco, de alta. Figura 3.5. O preço de abertura do segundo candle fica bem abaixo do preço de fechamento do primeiro candle, e o preço de fechamento do segundo candle fica bem acima do preço de abertura do primeiro candle, de forma que o segundo candle engolfa o primeiro no movimento contrário. O engolfo de alta deve aparecer necessariamente depois de uma tendência de baixa ou após uma queda rápida de preços. Se posicionado em outro ponto do gráfico, não é um engolfo de alta, podendo ser parte de outra figura mais complexa. Os 2 candles que compõem o padrão podem ter sombras, mas é preferível que as sombras do primeiro candle preto também fiquem engolfadas pelo corpo do segundo candle. Quanto maior a diferença de tamanho entre os 2 candles, melhor. Deve-se observar o aumento considerável do volume no segundo dia do padrão, o que lhe confere força. Uma tendência de baixa mais prolongada antes do engolfo de alta também atribui maior confiabilidade ao padrão. Da mesma maneira que observamos no martelo, a proximidade de regiões de suporte junto ao engolfo aumenta a probabilidade da reversão. Seguindo o martelo, o engolfo de alta é um dos mais importantes padrões de reversão. Fatores psicológicos por trás do engolfo de alta. Após um período em declínio, com prática de preços cada vez mais baixos, num determinado dia os preços, embora ainda em baixa, atingem um nível mínimo de variação, criando um candle negro com corpo pequeno, o que demonstra a perda de força do movimento baixista. No pregão seguinte, os preços abrem bem abaixo do dia anterior, ainda sob o baixo astral da tendência, mas, em seguida, ofertas de venda com preços mais altos passam a ser aceitas pelos compradores que já consideram o papel em preços vantajosos. O volume das negociações cresce, e novos compradores, atentos à alta, entram no mercado para morder sua fatia. A alta prossegue por todo o pregão, com vendedores colocando ordens com preços cada vez mais altos, fechando bem acima do preço de abertura do dia anterior. Na figura 3.6 vemos um exemplo real de um engolfo de alta na Embraer On, negociada na Bovespa. Figura 3.6 Efeito do padrão engolfo de alta. Canal Audiobook
Ouvir e aprender. Candlestick. Um método para ampliar lucros na bolsa de valores.